Está começando, diretamente do estúdio do Tabernáculo da Revelação. Revelando as Escrituras. Com Pastor Degomar. Um grande shalom a todos, filhos de Deus. Estamos em mais um trabalho. E dessa feita eu quero ler aqui na Palavra de Deus. A Santa Bíblia está aberta. Eu agradeço a todos os irmãos que têm acompanhado, e por aonde essa live chegar. Que Deus abençoe grandemente todos os filhos de Deus em qualquer parte deste planeta. Que Deus abençoe nas partes mais longínquas da terra. Que a graça de Deus possa superabundantemente alcançar as vossas vidas. Pois bem, estamos aqui com a palavra de Deus aberta no livro de São João. Eu quero tomar a leitura no capítulo 16, no versículo 13. O Santo Livro Sagrado está escrito assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Pois bem, isso é muito notório, palavra de Deus, de uma maneira escrituristicamente registrada aqui. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Oremos a Deus. Querido Pai Celestial, uma promessa que o Senhor enviaria o Espírito Santo, e isso ditatorialmente foi cumprido nos dias de Pentecoste. Está registrado aqui no capítulo 2, Pai, de Atos dos Apóstolos, versículo 1 até o versículo 4, temos a descida do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E a Tua palavra, Senhor, tem se cumprido de uma maneira poderosa. E esse Espírito, mais uma vez, tem estado conosco, porque o Senhor prometeu até os confins da terra. O Senhor falou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós te pedimos que teu anjo possa abençoar cada palavra que possa chegar aos ouvidos daqueles que estão atentos à revelação da mesma, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, queridos, nós deixamos claro, então, nessa feita acerca dessa leitura, e a Bíblia nos deixa uma maneira simples, mas não há confusão alguma. Cumpriu-se os dias de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentada. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E foram cheios do Espírito Santo. Então o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, Jesus falou: mas vós conhecereis, porque habita convosco. Quem estava habitando com eles? O Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer. Ouça bem. Mas esse Espírito de verdade, ele disse, habita convosco.
quem estava habitando ali com eles. Não dá para nós pensarmos que era realmente o Senhor, o Espírito de verdade. Então o Espírito de verdade que habita convosco estará em vós. Então não foi a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vocês notam que foi a primeira pessoa. Porque se nós interpretarmos as Escrituras humanamente falando, pelo intelecto, a intelectualidade humana, nós colocamos mais uma pessoa, né? Quando o Espírito vier, ele vos ensinará todas as coisas. Nós pensamos, é outro. Mas ele não disse isso, ele disse o Espírito de verdade. Aquele Espírito que habita convosco estará em vós. E o Pai enviará em meu nome. Aleluia. E ele disse também em São Mateus capítulo 28. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, nem mais e nem menos, mas categoricamente era o próprio Jesus Cristo, ele, Cristo, na pessoa do Espírito Santo, agora de volta, não só andando com eles, mas neles, dentro deles. Aquela coluna de fogo que estava com Cristo, que ressuscitou Lázaro, que fez prodígios, maravilhas, parou as tempestades, as ondas, multiplicou pães, ressuscitou mortos, limpou leprosos. Pois aquele mesmo Espírito Santo, o Filho não fará nada de si mesmo, enquanto não vê o Pai fazer. Quando o Filho ver o Pai fazer, ele faz igualmente. Então nós temos aqui, notoriamente, né? Que o Espírito de verdade, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. E conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Não há outra maneira de ser liberto, somente conhecendo a verdade. E a verdade é somente uma. Temos muitas verdades, humanamente falando, mas a verdade de Deus é a sua palavra. São João 17:17. Santifica, Pai, na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Aleluia. Agora, se você notar algo, quando Moisés desceu para o Egito, ele havia encontrado Deus lá no Monte Sinai, e ele tinha então uma experiência direta com Deus. Então Moisés tinha a verdade, porque Deus havia encontrado com ele e tinha transformado um cajado, uma vara seca, em uma serpente. Capta bem, ele tinha os dois sinais de Deus, o qual ele poderia agora descer para o Egito. Nem com exércitos poderia alguém fazer frente ao Egito. Agora Deus envia um homem com uma vara seca na mão, com 80 anos de idade. Pensa bem, 80 anos descendo com uma vara seca, com dois sinais na mão direita, e o sinal, a vara transformando em uma serpente. Agora Moisés tinha verdade. Ele estava outorgado por Deus para resgatar o povo do Egito, da casa de servidão de Faraó. Moisés tinha o Espírito de verdade sobre ele, porque Moisés estava traçando o caráter de Cristo. Pode ver que Deus estava em Moisés. Na cristologia, Deus estava em Moisés, lei.
Deus em plenitude em Cristo Jesus, graça. E Deus novamente, porque Deus conclui em 3. 3 é o número conclusivo de Deus. 7 é a perfeição de Deus. E 5 é graça. E depois vamos seguindo a numerologia. E você verá que 40 é julgamento, etc. Tal, 50 é jubileu e assim vai indo. Então Deus trabalha com número também. Então Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Graça, Deus em Moisés, lei. E Deus enviando de novo, agora na restauração de todas as coisas. Porque em Atos aqui, no capítulo 3, eu sempre tenho citado isso, no versículo 21, está escrito, Atos 3, 21, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio. Agora, o qual convém que o céu se contenha, irmãos. Até que tempo? É o tempo que eu estou falando. Deus em Cristo, Deus em Moisés, e Deus agora no mensageiro, no 7º anjo, na mensagem de Elias e na mensagem do Filho do Homem. Em um mensageiro, Elias Brana foi enviado de Deus para trazer esse tempo de restauração. E a Bíblia diz que quando chegaria esse tempo, então o céu não poderia antes ter um extermínio. Ele se conteria até o tempo da restauração. Teria que haver um restaurador para haver o tempo de uma restauração. Não há uma restauração sem haver um restaurador. Então tem que haver alguém para restaurar, para cumprir então os dias da restauração. Jesus falou em 17:11, no capítulo de São Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias virá. Agora, não era João Batista que ele estava falando. Ele sendo o verbo encarnado, a palavra, verbo, palavra feita carne, ele colocou esse verbo no futuro. No versículo 12, falou de João. Elias já veio, porque João era Elias João. O espírito de Elias estava sobre João. A Bíblia diz em São Lucas, capítulo 1, versículo 15, e São Lucas 1, 76, por ali também, você vai encontrar que o espírito de Elias estava sobre João Batista. Mas ele estava falando de um Elias que ia vir no futuro, não que já havia sido morto, decepado a sua cabeça. Não. Ele falou, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse verbo está no futuro, virá. Então há um tempo de restauração, biblicamente falando. Escrituristicamente falando, há um tempo e há uma comissão. Como Moisés teve uma comissão, só ele tinha a palavra da verdade em todo o Egito. Só ele tinha mensagem, um êxodo para restaurar, para resgatar aquele povo, para resgatar das garras da escravatura de Faraó. Só ele tinha a vara seca, só ele tinha a mensagem, o sinal verdadeiro, em que a mão direita era colocada no seio, em cima do coração, aonde o homem conhece o estado de consciência. Quando Deus falou para Moisés, coloque a sua mão em cima do seio, Moisés colocou a mão no seu coração e tirou. Quando ele entra num estado de consciência diante de Deus, ele viu que a sua mão estava leprosa. Todo homem, seja ele quem for, por mais bom que seja, todo ser humano, por mais formação que tenha, quantos diplomas pode estar pendurado em sua parede, todo tipo de educação ele possa ter, ele ainda está num estado de leproso diante de Deus. Moisés estava diante de Deus. Então não era o que Moisés era, é o que Deus era. Era o que Deus estava fazendo, trabalhando para trazer o Moisés limpo, sem lepra.
E quando Moisés viu a mão no estado do homem sem Deus, o homem foragido de Deus, está num estado depressivo, de lepra. Lepra aponta para o pecado, estado pecaminoso. O que aconteceu? Deus falou rapidamente: coloca de novo, Moisés, a mão. Quando ele colocou a mão em seu seio, em sua consciência, que ele recobrou a consciência diante de Deus, você nota que a mão dele saiu sem lepra. É quando a pessoa vem e a sua consciência estava morta em deleites e pecado, e ele vem para Cristo, e ele entende que era apenas um miserável pecador destinado ao inferno, e agora seu estado, de lepra é limpo, e ele recobra a consciência, e o Espírito de verdade passa a guiar ele em toda verdade. Ouça bem: o Espírito de verdade vos guiará em toda verdade. Agora Moisés estava ali no Egito, ele tinha o Espírito de verdade, ele poderia guiar aquele povo na verdade que os levaria à terra prometida, os resgataria da escravidão. Não importaria qual inimigo se colocasse diante dele, ele tinha verdade, e a verdade vence todas as coisas. A verdade, ela não é algo que para diante de algum problema. A verdade, ela rompe, ela destrói todos os inimigos. Nada pode fazer frente à verdade, porque a verdade só tem que ser Deus. Ele é a verdade. Não há outra verdade fora de Deus. A verdade da igreja tal, a verdade da outra igreja, a verdade de qualquer outro ministro, de qualquer ministério. Mas quando Pilatos perguntou, e Jesus disse: eu sou a verdade, ele disse: o que é a verdade? A verdade estava diante de Pilatos. Então não tem como limpar as mãos, não tem como se inocentar. Ou você aceita a verdade ou rejeita. Não tem como ficar em cima do muro. A verdade é Cristo, é a palavra. Não tem como você torcer a palavra, O verbo de hoje seria distorcer, mas Pedro usou esse verbo. Eles torcem para a sua própria condenação. Eles torcem a palavra. Então eu estou citando o que Pedro citou. Muitos estão torcendo a verdade por suas tradições. Suas verdades meramente humanas não podem ser a verdade da palavra. Conhecerei-vos a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade está baseada em Jesus Cristo, o Filho, a matéria, o Deus que se fez matéria. Moisés agora podia tirar um povo do Egito. Poderia ter outras verdades lá, tinha outros encantamentos, outros sinais. A Bíblia diz aqui, claramente, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 8: como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Vê? Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Agora, se vocês notarem aqui, o versículo 7, esses homens de hoje, no quadro representando aqui Janes e Jambre, eles saem para enganar as mulheres aí, Versículo 6: porque destes números são os que se introduzem pelas casas, levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Agora, quem que aprende sempre? Mulheres. Mulheres é uma tipologia bíblica. O que aprende sempre é a igreja. A igreja tem escola dominical, a igreja tem escola sabática, a igreja tem escolinha para criança, a igreja tem ensinamento teológico, a igreja tem sempre, está aprendendo sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. São arrastadas por espíritos levianos, principalmente nessa era que nós estamos vivendo, porque o Espírito de verdade vos
vos guiará em toda a verdade. O que seria então uma igreja, aquela que é conduzida pelo Espírito de verdade? Ela seria trazida de volta para as Escrituras. Seus membros seriam ensinados de acordo com a palavra. O batismo seria o mesmo que desceu em Pentecostes, o Espírito de verdade. E o que o Espírito de verdade soletrou na boca de São Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecado, e receberei o dom do Espírito Santo. Singular, dom. Foi isso que o Espírito de verdade falou. Agora, foi Pedro ou foi o Espírito de verdade em Pedro? A Bíblia diz que Pedro e os demais apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. E eles, compungiram em seus corações, perguntaram a Pedro e aos demais: o que faremos, irmãos, para ser salvos? E Pedro não hesitou. Pedro não teve nenhum problema de esquecimento, porque ele estava ali cheio do Espírito Santo. E ele deu a resposta na íntegra: vocês querem ser salvos? Arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Mas por quê? Será que houve um paradoxo? Será que houve um contraste? Jesus não havia falado no livro de São Mateus 28:19? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que estava tendo um paradoxo? Um contraste espiritual? Não. Esse paradoxo está na mente humana. Há sim um contraste muito grande na mente. Pedro estava apenas revelando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus mandou batizar em nome, singular. E em São Lucas 24:47, o próprio Jesus diz que em seu nome, não citou os títulos, em seu nome, se pregasse por todo o mundo, começando por Jerusalém, em seu nome se pregasse o arrependimento, que batismo sem o arrependimento não é batismo. Primeiro é arrependei-vos. Ah, não, mas eu sou da igreja tal, fulano de tal. Não importa. Se você está enganado por um sistema religioso, principalmente triático, né? Batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, do qual foi ali no ano 325, no Concílio de Nicéia, que deu início a essa doutrina da Trindade, no ano 400 da Mariolatria, 420, e assim sucessivamente. E foi indo. E todos que não aceitaram foram para as arenas, vocês sabem. Foram ser queimados, jogados nas arenas e assim por diante. Mas é uma coisa simples. É você entender que o Espírito de verdade vai te guiar onde? Na verdade. Ele vai te trazer de volta a palavra original. Porque o que é original não se desoriginaliza. E nós sabemos que aquilo que se desoriginaliza não tem originalidade. Não tem. Então, o que é verdadeiro te trará para o original. O que é a palavra. O primeiro batismo nas águas, o Espírito de verdade guiou em nome de Jesus Cristo. Atos 2. Atos 8, 12 e 16. Filipe e Samaria batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10, 48. Pedro teve que batizar a família de Cornélio em Cesareia em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 22, 16. Paulo dá o testemunho que Ananias batizou ele invocando o nome de Jesus Cristo sobre o batismo. Romanos 6, 3. A turma de Roma foi batizado em nome de Jesus Cristo. Gálatas 3, 27. E assim todas as escrituras. Então nós temos o Espírito de verdade que nos guiaria em toda a verdade. Moisés, se não tivesse com a verdade, ele não tiraria aquele povo do Egito. Você não pode tirar um povo do mundo e colocar em uma igreja, porque a igreja é aqueles que foi chamado para fora do mundo. Aqueles que foi chamado
de algum lugar para fora do que estava fazendo antes. Você não pode traçar uma linha de salvação da mente intelectual para tirar um povo, apenas colocar em um brete, uma cerca, denominacionalmente falando, e dizer: oh, glória a Deus, se você ficar dentro dessa placa, dessa cerca, você será salvo. Não, não, não. A salvação não depende de placa, não depende de cerca, depende de você estar sendo conduzido pelo Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade. E quando o Espírito de verdade, o Espírito te guia à verdade, você encontrará o povo que está sendo guiado pelo mesmo Espírito, porque o Senhor Jesus disse: a água que eu vos dou vos limpará de todo o mal. Ela jorra da vida eterna e vai jorrando e limpando toda a sujeira, principalmente a sujeira religiosa, as doutrinas de homens, o qual Jesus debateu quando esteve na terra, muito. Vós invalidais a palavra de Deus, fariseus hipócritas, por vossa tradição. Então, hoje em dia, os fariseus da época, né, contemporânea, tanta tradição hoje, tanta religião e tanto mundanismo dentro da igreja, porque o Espírito de verdade não está ali. O Espírito de verdade guiaria uma mulher como uma santa do passado. O Espírito de verdade guiaria um homem como um homem pio, santo, cheio do Espírito Santo, como os de antigamente, no tempo dos apóstolos, aqueles homens guiados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito de verdade, ele não pode mudar a sua consciência, ele não pode mudar a sua mente. Então Moisés foi lá no Egito e estava com a verdade, era uma vara seca, e ninguém poderia acreditar que um homem com uma vara seca podia estar dizendo a verdade. Mas quando ele levantou aquela vara seca para o céu, começou as maravilhas a acontecer. Rio tornar em sangue, aparecer rã, e Janes e Jambre tentando imitar a denominação, tentando imitar a verdade, com curas e tudo mais. Você sabe que tem. É o espírito do anticristo fazendo milagre em nome de Jesus Cristo. Porque um espírito de mentira, a Bíblia diz, o espírito de mentira, de engano, viria em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, se possível enganaria até os escolhidos. São Mateus 24, 24, mas não é possível. O escolhido não é enganado, porque o escolhido, ele recebe o Espírito de verdade. Então, agora nós vemos que Moisés tinha o Espírito de verdade, a vara estava com Moisés. E ele poderia então arrancar aquele povo do Egito da garra da escravatura. Somente o Espírito Santo pode libertar a pessoa de todo o mal, tanto do vício, do pecado, do mundanismo e também das falsas religiões, porque uma religião é uma cobertura religiosa. Como no Jardim do Éden, a cobertura não funcionou lá para Adão e Eva e não funciona hoje para Deus. Você deve receber o Espírito de verdade, e para dar o primeiro passo inicial na jornada cristã, eu digo que o Espírito de verdade que guiou Pedro, Mateus, Tiago e João, todos os apóstolos que estavam ali reunidos, e desceu do céu o vento veemente, impetuoso, e encheu-se a casa, todos eles batizaram naquele dia quase 3.000 pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e não houve nenhum um paradoxo de Mateus. Não, Pedro, eu escrevi que tem que batizar nos títulos. Não, São Mateus sabia que Jesus mandou batizar em nome, não em título. Ele deu 3 títulos no enigma, mas o nome dos títulos é Senhor Jesus Cristo. Batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor é Pai, Jesus é Filho, Cristo Santo. Aí está a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus abençoe, como Deus enviou Moisés, deu 2 sinais. Deus enviou uma mensagem, um mensageiro, um restaurador, com 2 sinais também, para tirar o povo do Egito, tirar o povo das garras religiosas e do sistema, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe com mais essa mensagem, e o Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. Deus abençoe.